Bom, obrigada, Bia. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho de clínica médica e patologia de aves, tá? Na verdade, eu coloquei bem a parte de introdução de clínica médica, porque realmente é muita coisa, tá? Eu coloquei bem o básico, tá? Pra gente começar. Se vocês gostarem, se vocês interessarem, eu consigo compartilhar o slide com vocês. E no final eu coloquei alguns livros que eu recomendo para quem gosta muito dessa parte de silvestres e exóticos, tá? A parte de patologia eu dei enfoque mais em patologias que a gente consegue, que a gente recebe com frequência na clínica, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? A Bia tá no chat, então qualquer coisa ela consegue ler as perguntas para mim. E se alguém se sentir vontade em ligar o microfone também, aí é com vocês, tá bom? Bom, eu vou só dar uma leve introdução, mas a gente já teve esse módulo inteiro de aves, que a gente compartilhou cada uma dessas ordens. Mas assim, a gente tem a ordem dos psittaciformes, que são araras, calopsitas, cacatuas, os passeriformes, que são canários, trinca-ferro, aí tem pássaro preto também. A gente tem os galiformes, que é o jacu, jacutinga, anseriformes, que é o pato, ganso, marreco, e os rapinantes, que são as aves carnívoras, tá? Que são as corujas, os falcões. Então, assim, dentro da medicina de aves, não tem como a gente dar um conteúdo bem do completo, porque são várias ordens que precisam de um cuidado para cada uma, porque elas possuem suas particularidades. Algumas partes anatômicas e fisiológicas são alteradas, mas clinicamente a gente consegue ter uma base das aves, tá? Mas assim, são muitas espécies realmente, mas hoje eu posso confirmar que a maior ocorrência que chega na clínica é a parte de psitacídio. Então é calopsita, papagaio, tá? Arara vem, mas nem tanto. Cacatua não pode aqui, né? Mas tudo bem. Então, assim, claro, não é em disparada, as aves são os animais que a gente mais atende. Isso depende muito de cada região. Por exemplo, lá em Brasília tem uma clínica, a Exotic Live, que eles atendem muito psitacídeo, tipo, muito mesmo. E aqui em Maringá, a gente atende mais a parte de mamífero, muito coelho, gente. Então, assim, isso é muito regional, tá? Vou falar só um pouco, parte introdutória de anatomia, tá? Que a gente teve um pouco específico de cada um. Bom, as aves são animais endotérmicos, ou seja, eles não precisam da temperatura ambiente para ser essa regulação. Então, eles variam de 40 a 42 graus. Passeriformes, que são animais que têm uma taxa metabólica muito mais alta em comparação às outras aves, eles podem variar com um pouquinho a mais da temperatura, tá? Então, assim, aves são animais que hiperaquecem muito rápido, então a gente tem que ter um controle muito específico na parte de contenção e de manejo. Eles apresentam cavidade celomática, ou seja, eles não possuem diafragma, tá, gente? E a cavidade celomática é uma cavidade só para todos os órgãos, tá? A gente não tem essa divisão que nem dos mamíferos. Isso acontece em aves e répteis, tá? A ausência de vesícula urinária, ou seja, as aves não conseguem armazenar urina, então elas liberam. Na hora que produziu, elas já liberam. Ossos pneumáticos, eu quero que vocês lembrem muito desses ossos, porque mais para frente, em parte de vias de acesso, a gente vai conversar sobre isso. Mas o que são ossos pneumáticos? Aqui na imagem a gente consegue ver certinho, eu espero que vocês estejam vendo meu mouse, são ossos perfuradinhos, então o ar ele consegue entrar com muito mais facilidade. Oh, meu Deus.
Isso ajuda na parte do voo, porque isso dá muito mais estabilidade e leveza para a ave, tá? Os ossos pneumáticos, eles são conectados com os sacos aéreos. As aves apresentam em torno de 8 a 9. Claro que isso varia um pouco, porque passeriformes, eles têm uma junção de dois sacos aéreos, então diminui menos um. Mas, em geral, a gente tem o saco aéreo cervical, o clavicular, o torácico anterior e o posterior e o abdominal, tá? Como esses ossos pneumáticos, eles são ligados com os sacos aéreos, eles são extensões pulmonares, então eles são um fluxo de ar a mais para a ave, tá? Lembrando que o saco aéreo, ele não faz a função de troca gasosa, que nem o pulmão, ele só é um fluxo de ar a mais, tá? Então, assim, esses sacos aéreos, como tem na imagem, eles são ligados com os pulmões. Então, a gente tem que prestar muita atenção em relação de trauma, porque muitas vezes a ave vai, bate e rompe um saco aéreo. Quando a gente tem a ruptura de saco aéreo, a gente consegue ver um sinal clínico bem específico, é que a parte regional que a ave rompe o saco aéreo, ela começa a inflar. Isso acontece muito em saco aéreo cervical, que a gente consegue ver nitidamente o espaço da ave inflando, tá? Então a gente tem que fazer umas manobras para conseguir fazer correção dessa alteração, tá? Então a gente tem os ossos pneumáticos ligados com os sacos aéreos e os sacos aéreos ligados ao pulmão. Espero que vocês lembrem dessa parte mais para frente, que vai ser muito importante na parte clínica, tá, gente? Bom, uma das características mais importantes das aves são as penas, porque elas apresentam diversas funcionalidades para as aves, tá? Então a gente tem a parte de termorregulação, elas conseguem regular a temperatura corporal com a parte das penas. A gente tem a parte de proteção contra impacto, vento, e a parte de voo, que dá estabilidade e elas conseguem voar. É importante ressaltar que as penas fazem parte de 4 a 12% do peso vivo. Então, assim, é bastante para uma ave, por exemplo, uma ave de 80 gramas. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nessa parte. As aves, elas apresentam um metabolismo rápido. Então, assim, são animais que têm que ter uma alimentação sempre disponível, porque como o metabolismo é rápido, o trânsito gastrointestinal também é rápido, então elas precisam estar constantemente ingerindo uma alimentação. Isso é importante falar, porque como o metabolismo ele é rápido, eles facilmente conseguem aumentar a sua frequência cardíaca e a sua frequência respiratória muito rápido. Então, a gente sempre tem que prestar atenção nesse pequeno detalhe na parte de contenção física. Porque como são animais que têm a tendência de ser, às vezes, já vem estressado na consulta para você, por exemplo, num transporte, tem muita visão, ou ele está num local desconfortável, porque não é um ambiente natural, geralmente, que ele fica. Então, ele já vem estressado para você, então você já consegue ver que só de estar na consulta, conversando com o tutor, você vai ver que ele está assim, ofegante, ou ele está muito inquieto na gaiola. Então, isso altera muito rapidamente por causa desse metabolismo rápido, tá, gente? E a gente tem a glândula uropigial. Essa glândula, ela fica na parte da base da cauda das aves. A função dela é liberar um líquido gorduroso que a ave vai lá com o biquinho, dá uma passadinha e passa por todas as peninhas. Eu acho que vocês já viram uma ave quando saiu da chuva, que você consegue ver nitidamente as gotinhas de água em cima dela, que realmente não penetram na pena. Isso porque é a função da glândula, porque ela dá a impermeabilidade das penas. Então, além da impermeabilidade, ela também faz a higienização das penas, então ela é muito importante. Então, na parte clínica também a gente tem que estar olhando se a ave ela tá fazendo essa limpeza, porque um sinal clínico é que quando aves doentes, as aves ficam doentes, elas não têm
essa parte de limpeza contínua, tá? Então você vai ver que aquela ave ela vai parando de limpar um pouquinho, ela vai ficar um pouquinho mais quietinha, você vai ver que a peninha vai ficando um pouquinho mais feinha. Então, assim, o tutor ele tem que estar em constante alerta sobre isso, tá? Bom, na parte de clínica médica, a gente tem que começar com a parte da anamnese, quando chega um tutor para você. Cuidado, gente, tutor mente, infelizmente. Mas é por isso que a gente tem que estar em constante observação da ave. Então, o que acontece? Eu dou uma dica para vocês, para ficar mais fácil. Se vocês quiserem, vocês podem criar um roteirinho. Tem gente que usa notebook na consulta. Vocês podem criar um roteirinho. Vocês podem, por exemplo, uma ficha que tem o nome do paciente, o nome do tutor, espécie. Então, só para você ter um guia, para você não se perder mais ou menos, tá? Então, o que a gente faz? Aí, primeiro a gente anota a espécie. Vamos para a parte de idade. A alimentação é muito importante, porque, querendo ou não, eu posso falar que 80% da parte clínica que chega pra gente é por erro de manejo, e principalmente erro de manejo de alimentação. Tá? Então, essa parte de alimentação ela é bem importante e especificar certinho tudo, literalmente tudo. Por exemplo, que tipo de ração você oferece, qual que é a marca, com qual frequência você oferece outros alimentos à parte, porque tem animais que comem de tudo. Então, por exemplo, tem papagaio que come girassol, que come pão com café, tem que come macarrão, dogão. Sim, gente, tem. Então, é bom especificar certinho tudo. E com que frequência você administra isso, porque às vezes é 2, 3 pão por dia, então a gente tem que anotar certinho. A parte de fotoperíodo, as aves apresentam a regulação hormonal por fotoperíodo, ou seja, a quantidade de incidência de luz. Então, o que acontece? Aquela ave, ela tem que ter em torno de, no mínimo, 12 horas de sono contínuo, tá? Fora os cochilinhos que ela vai dar durante o dia. Então, o que acontece? Se ela vai dormir das 6 horas ou 7 horas da noite, ela vai acordar das 6 às 7 horas da noite. O que acontece muito é a ave que vai dormir junto com o tutor, ou a ave que vive num ambiente onde tem televisão, barulho, e ela não consegue dormir. Então, aquela ave que vai dormir 10 horas da noite e acorda às 7 horas da manhã, ela não vai ter um fotoperíodo regulado muito bom. Então, isso atrapalha demais na parte de comportamental da ave, tá? E presença ou não de outros indivíduos da mesma espécie. Por quê? As aves são animais muito sociáveis, tá? Claro, depende muito da espécie, que nem agapornis. Eu costumo falar que é 8 ou 80. Ou eles gostam muito do parceiro, ou eles odeiam muito o parceiro. Por exemplo, eu tenho uma agapornis que eu peguei de resgate. Ela não gosta de outras aves. Assim, eu tenho outras calopsitas, mas ela não gosta. Ela, assim, ela odeia e quer matar todo mundo. Então, assim, é muito 8 ou 80 e parte comportamental, mas a maioria gosta. Então, a gente tem que perguntar tanto da mesma espécie quanto de espécies diferentes, porque às vezes aquela ave ela fica solta. Aí tem gato, tem cachorro, e isso é muito propenso a ter um acidente doméstico, né, gente? Então a gente tem que estar alertando o tutor nessa parte. E o principal, que é a queixa que veio o tutor, que o tutor levou pra gente. Então, assim, muitas vezes o tutor leva pra gente pensando que é uma coisa e a gente descobre que são essa coisa e muito mais além. Então, assim, a gente tem que deixar tudo especificado pro tutor, porque são animais que demandam trabalho, assim como outros também, mas a gente precisa deixar tudo certinho para ele. Então, às vezes, a queixa principal é aquela ave que foi e quebrou uma unha, por exemplo. Aí você pergunta, tá, aconteceu alguma coisa com ela? Ela teve algum acidente? Ela caiu? Ela bateu? Ou
bateram nela, por exemplo. Não aconteceu nada. Aí você fica, tá, você cobre a gaiola dela com algum pano, porque muitas aves têm pânico noturno, né? Aí só de ouvir barulho, ouvir sombra, elas começam a se debater. Não aconteceu nada. Tá bom, vamos lá. Aí a gente vai, pede exame, por exemplo, um bioquímico, um hemograma, ou uma radiografia, e a gente consegue ver a parte óssea, que ela não é uma parte que tá muito boa, e a gente consegue ver fígado. Aí é aquele fígado que tá assim, ó, desse tamanho assim. Então, aí a gente tem a parte de anotação do que? Da alimentação. Tá, minha ave, ela come girassol. Temos outro problema aí, entendeu? Então, assim, a gente tem que anotar tudo certinho, porque às vezes chega com uma queixa principal, mas às vezes a gente vai pesquisando e vai levando a outras queixas, tá? Então, a gente tem que estar sempre alerta, porque às vezes uma coisinha que falta já é uma grande coisa, na verdade. Exame físico. Gente, o exame físico começa com a gente observando o animal. A gente nunca vai chegar e vai pegar o animal de uma vez, tudo rápido assim, não. Primeiro a gente vai estar conversando com o tutor e a gente vai estar observando aquele animal. Quando é em situação de emergência, a gente pede e fala assim pro tutor: olha, é uma situação de emergência, eu preciso levar ele lá para fazer os primeiros socorros, depois a gente entra e conversa. Tudo bem? Aí você leva a ave e você avalia ela. Mas primeiro você avalia ela com a observação. Porque muitas vezes aquela ave ela já chega debilitada ou ela está muito estressada. Então você não tem como você pegar ela. E aves são animais que descompensam muito rápido. Então às vezes você precisa deixar ela um pouquinho no oxigênio. Aí depois você vai conversar com o tutor, se não for em caso de emergência, né? Ou urgência. Aí você conversa, dá uns 10 minutinhos de oxigenoterapia, depois você volta, você vai ver que a ave ela vai estar mais calma, ela vai estar respirando tranquilamente. Aí você vai fazer o exame, tá? Então a gente tem que observar cada parte. Pontos importantes do exame físico, gente. Avaliar o estado físico do animal com a observação, que é essa primeira parte que eu comentei com vocês. Uma equipe preparada, gente. Geralmente, aves a gente precisa de duas pessoas, uma para conter e a outra para examinar. Às vezes são aves maiores, por exemplo, uma arara, que eu não tenho mão grande, minhas mãos são pequenas, eu preciso de ajuda para conter. Mas ou, às vezes, o veterinário consegue fazer a contenção de um canarinho, que é um animal pequeno, a gente consegue conter com uma mão. Mas a gente precisa de outra pessoa para estar auxiliando, para pegar o esteto, para pegar, às vezes, um abribico, uma lanterna de cabeça, então tem que estar tudo preparadinho. A contenção física, a gente tem que saber certinho como conter cada espécie, porque, querendo ou não, às vezes a gente precisa de auxílio de alguns instrumentos para fazer essa contenção, ou é um pouco mais calmo, dependendo do animal também, porque às vezes, por exemplo, um papagaio. É um pouco mais difícil pegar um papagaio, porque às vezes ele quer morder seu dedo, assim, sabe? Então não é muito legal. Mas geralmente essa parte não é muito tranquila. Mas você tem que saber certinho a técnica, tá? Para você não prejudicar o animal. Deixar os equipamentos e materiais separados. Como eu tinha comentado para vocês, as aves elas apresentam uma taxa metabólica muito rápida, então elas aumentam a frequência cardíaca e a frequência respiratória muito rápido, elevam a temperatura e elas descompensam muito rápido. Então vocês concordam comigo que assim, você separar o material é muito mais fácil do que você tá com a ave na mão e você falar assim, ai, Mari, pega um cotonete para mim, pega não sei o quê. Isso demanda muito tempo e aquela ave vai estar lá no seu colo, vai descompensando, descompensando. Então isso não é legal, gente. Então o certo é como geralmente trabalha com horário marcado, vamos dizer assim, as consultas, você já sabe qual animal vai vir para você. Então você consegue separar certinho os materiais que você precisa, tá? Outra coisa muito importante que muita gente não faz, tá? É usar sempre luva. Por quê? Aí você pega e fala, Mário, mas ele não vai passar nada para mim, não tem nada infeccioso, nada contagioso. Tá, mas vocês concordam comigo que você tá o dia inteiro na clínica?
Às vezes você tá numa consulta de uma calopsita, só que anteriormente você pegou um papagaio. Às vezes o animal não tem nada, mas você pode passar alguma coisa para ele, entendeu? Outra, usar luva, gente, evita de levar os bicadas. Então é importante, salva muito. Então a gente tem que ter prestar atenção nessa parte também. Parte de contenção física, a gente pode realizar dessas maneiras. Manual, que eu coloquei o estagiário, que é literalmente a gente pegar com a mão, coloca a luva e pega ele. A gente pode usar toalha. Geralmente a gente usa toalha em papagaio porque eles são um pouco mais nervosos, então é mais fácil de manejar eles. Então, e como individual, se você pegou uma toalha para usar nesse animal, se ele for ficar internado, você coloca só para esse animal. Se ele não for ficar internado, você pega e coloca para lavar. Porque você não vai pegar outro animal com a mesma toalha, tá, gente? Porque senão aí pode transmitir alguma coisa, aí fica um pouco mais complicado. Luvas. Essas luvas que eu coloquei são essas luvas mais firmes, tá? Que a gente coloca. Geralmente a gente usa muito em parte as garras, então isso protege bastante. Porque a primeira coisa que eles vão fazer, de verdade, gente, é procurar a sua mão para agarrar. Então, isso salva muito. Pulsar, que é esse equipamento aqui, a gente não usa muito na parte clínica, porque geralmente a gente consegue fazer a contenção desses animais. Geralmente eles usam mais para resgate, ou para gente que trabalha em zoológico, setas ou centros de reabilitação. Então, eles usam para captura do animal. E um dado muito importante: as aves apresentam apenas um côndilo occipital. Isso que permite que elas façam um movimento de 180 graus com a cabeça. Só que o que acontece, gente? Quando a gente vai fazer uma contenção, a gente tem que segurar na cabeça. Segurar na cabeça, a gente tem que segurar firme a cabeça e o corpo. Por quê? Você segurando errado, às vezes ela pode virar. E como ela tem um côndilo occipital, ela pode quebrar o pescoço. Então, a gente tem que ter bastante firmeza. Claro, é mais técnica do que força em alguns animais. A gente tem que botar uma pressãozinha, né, para controle, mas não precisa de muita força, tá? Outra coisa importante que a gente nunca pode fazer numa contenção é segurar o peito de uma ave. Por quê? As aves não apresentam diafragma, então a respiração dela é totalmente dependente da musculatura. Então, essa musculatura peitoral faz com que ela movimente, porque o pulmão das aves ele é um pouco mais rígido, não é comparado de um mamífero, sabe? Que ele é bem de boinha. Ele é um pouco mais rígido, então ele precisa da musculatura para dar uma forçada, para dar uma respiração. Então, o que acontece? Quando você segura o peito de uma ave, você imita essa movimentação da musculatura e, consequentemente, ela não consegue respirar, tá? Então, já vi casos de aves morrendo por causa de contenção física, porque é um fator estressante, é um animal que ele não tá, às vezes ele já tá debilitado e o mínimo de contato que a gente precisa fazer tem que ser uma contenção rápida, tá? E tá atento a todos os sinais. Continuando na parte de contenção, um assunto bem importante. A gente tem a parte de vocalização, principalmente nos psitacídeos. O que acontece? As aves, elas têm, os psitacídeos em geral, eles têm uma capacidade cognitiva muito grande. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer o exame físico, a gente pede para o tutor a seguinte questão. A gente conversa com ele e fala, olha, as aves, elas têm uma capacidade cognitiva muito alta. Então, o que eu peço para você? Eu peço que, se o senhor puder sair da sala, ou que fique em um local em que a ave não consiga te ver. Por quê? Elas têm uma associação muito grande na parte de visão e audição. Então, só de ouvir a voz do tutor, ela consegue associar esse momento de estresse à voz do tutor. Então, ele vai pegar e vai pensar, putz,
pai, você me deixou a moça me pegar, fazer tudo isso comigo, você deixou e eu não acredito que você fez isso comigo. Não, não quero. E às vezes ele pode pegar a birra do tutor. Então a gente pede que eles não conversem e, de preferência, que não fiquem na sala, porque esse é um fator muito estressante e eles podem associar o tutor. O veterinário não tem problema em associar, porque ele só vai ver aquele momento ou vai ficar internado, mas aí depois a gente se vira, tá? Mas o tutor não. Tanto que depois da contenção, a gente pede pro tutor: olha, como foi um negócio estressante, você pode pegar ele, quando você quiser chegar em casa, dar uma comidinha que ele gosta, só para ele dar uma associada, para ele não pegar esse trauma, não tem problema, tá, gente? Mas a gente pede. Essa é a questão do tutor deixar avisado, então a gente fala: olha, por favor, você pode não conversar, para ele não escutar você, ou ficar num canto da sala que ele não te veja. E uma curiosidade, os papagaios em questão, saiu uma pesquisa que eles têm o núcleo vocal. É uma parte do cérebro que eles conseguem fazer a associação de vozes e imitar as vozes por questão de companhia. Ou seja, eles imitam a voz porque são animais que não têm companhia e não tem outro amiguinho para conversar. Então eles conseguiram fazer, desenvolver essa parte do cérebro literalmente para eles não ficarem sozinhos. É um pouco triste. É, gente, mas acontece. Por isso que eles gostam bastante de imitar a voz da gente, campainha, celular, e eles ficam fazendo toda hora. Isso é um método para eles não se sentirem sozinhos, gente. É bem triste, eu acho, na verdade. Bom, aqui na foto, tem duas fotos que eu achei para vocês. Eu, sinceramente, não gosto muito dessa parte dessa contenção com uma mão, porque tem aquele lance que eu tinha falado para vocês de um côndilo do hospital. Ele, para virar esse pescoço, é facinho, eu pelo menos acho. E eu não sinto firmeza nessa contenção. E essa contenção de rapinante. Gente, de verdade, o rapinante, na hora que você contém, ele fala assim: ah, eu desisto, eu vou ficar aqui, eu não vou. De verdade, gente, eles não se mexem. Eles ficam contidos. Ele parece que eles desistem da vida e falam assim: ah, é isso, é meu destino é esse e pronto. Mas assim, tem que ter força e jeito, tá? Bom, eu achei bem legal trazer essa parte para vocês, que a gente usa muito, é uma UTA, uma unidade de tratamento animal. O que acontece? Essa UTA a gente consegue colocar o animal aqui dentro. E geralmente a gente coloca animais críticos, tá? Por quê? Essa UTA ela consegue fazer o controle de temperatura e o controle de umidade. Então aqui é o termômetro, essa aqui é uma placa que aquece. Essa parte aqui de dentro você consegue tirar. E esse aqui você coloca água. E aqui embaixo a água vai evaporando. Aqui do lado tem três furinhos. Oh, meu Deus. Aqui do lado a gente tem três furinhos que a gente consegue colocar o tubinho de oxigênio. Então a gente consegue controlar a temperatura, a umidade e a gente consegue fazer uma oxigenoterapia se a gente quiser. Essa UTI a gente pode usar para várias espécies, tá, gente? Pode usar para coelho, roedor, para ave, para réptil, não tem problema, tá? Geralmente a gente usa bastante no pós-cirúrgico, porque às vezes o animal ele não recupera a temperatura de forma adequada, então ele precisa de um aquecimento a mais, e aí a gente coloca na UTA. Fora que também a gente tem placa que a gente consegue usar quando o animal não precisa usar UTA, que são fontes de aquecimento, porque particularmente eu não sou fã das luvas de água com aquecimento, porque elas podem queimar muito fácil o animal, tá? Então a gente usa muito a UTA e placas aquecidas, tá? Essa UTA não é barata. Tem esse modelo e tem outras que são muito mais tecnológicas, mas se for mesmo ter uma clínica de animais silvestres exóticos, a gente tem que ter uma UTA dessa, porque ela realmente salva muito a gente, tá? Bom, a gente vai para o exame físico. Contemos o animal, fizemos a anamnese, vamos lá. Primeiro a gente vai começar a avaliar a cavidade oral, a partir de coana.
tá? A gente vai, com o abre-bico, abrir o bico da ave e olhar tudo. Uma coisa que a gente tem que estar prestando atenção é que aves desidratadas, elas possuem a saliva mais grossa, tá? Então a gente consegue observar isso. Claro, a gente pode olhar as pregas, a gente consegue olhar o estado físico da ave, tá? A parte de profundidade de olhos, mas a parte da salivação a gente consegue ser um sinal clínico bem importante pra gente. E o bico, porque tem algumas patologias que acometem o bico, tá, gente? Tanto também por parte de fratura e por parte de manejo nutricional, porque o manejo nutricional, ele vai fazer com que o bico tenha um hipercrescimento. A gente vai olhar as penas, tanto em parte de se elas estão íntegras, então a gente vai pegar as duas asas, a gente vai abrir e a gente vai olhar tudo, tá? Tanto o corte de asa também, porque às vezes o tutor ele faz o corte de asa em casa, a gente não recomenda, porque pode acontecer algum acidente de cortar mais, ou a menos também, mas a gente olha tudo por um completo inteiro. Score corporal, aqui a gente tem um score. Esse primeiro é muito magro, uma ave muito magra, que a gente consegue palpar a quilha. Literalmente, a gente consegue sentir o osso. Você toca, você já sente. Esse score é muito magro. O 2 é um score magro, tá? Não tá ideal ainda. O 3 é um score ideal, que a gente tem essa parte de musculatura redondinha, que a gente consegue sentir, tá? O 4 é um score elevado. E o 5 é muito elevado, então a ave ela tá obesa. É importante a gente saber dessa parte, que a gente consegue ver a parte de nutrição. E é na parte do peito que a gente faz a medicação intramuscular. Então a gente palpa a quilha aqui, faz alguns centímetros do lado a medicação intramuscular. Então a gente entra no ângulo de 90 graus, tá? Retinho. A auscultação respiratória, a gente tem que prestar bastante atenção nessa parte, por quê? Animais pequenos é um pouco mais difícil da gente auscultar, porque tem frequência cardíaca elevada, tem respiração elevada, então dá para escutar, mas é um pouco mais difícil, tá? Mas geralmente quando a gente tem alguma percepção de algum som que não é fisiológico, a gente pede uma radiografia, tá? Mas primeiro, claro, a gente estabiliza essa ave, se ela realmente precisar de uma estabilização, depois a gente pede a radiografia sempre, tá? Membros, então a gente vai olhar toda a parte de membro posterior, tá? De olhar todos os dedinhos, todas as unhas, tudo, porque as aves podem apresentar pododermatite, tá? Então a gente olha certinho. Tanto também a gota úrica, tá? A gente olha a parte de cloaca, então a gente vai virar a ave. Geralmente, quando tem muita peninha, a gente pode dar uma sopradinha ou dar uma aberta, abrir um pouquinho. Não pode ter fezes em volta da cloaca, nas peninhas em voltas. Isso quer dizer que a ave está com diarreia. Então, a gente tem que dar uma investigada melhor. E as fezes, a gente sempre pede que o tutor, se possível, traga a ave na gaiola que ela vive, tá? Por quê? Na gaiola que ela vive e que não limpe a gaiola. Porque muitas vezes o tutor, ele vai na consulta, ele pega e limpa a gaiola inteira. Aí você não consegue ver nada da gaiola. Então, assim, muitas vezes a gente consegue ver as fezes na gaiola, tá? Então, esse é um aspecto do exame físico bem importante, tá? Bom, aqui a gente tem via de coleta, tá, gente? Aqui a gente tem a veia jugular direita, nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Espero que estejam passando pra vocês também. Esse vídeo foi disponibilizado pela doutora Isabela, tá, da Exotic. Então, foi uma coleta de uma veia jugular direita. Falar para vocês, gente, fluxo sanguíneo de silvestre exótico é muito ruim, de verdade, é muito ruim. Não é que nem do cão e do gato que você coloca no jugular que jorra sangue. Não,
Não, não é, gente. É esse fluxo aqui, ó. Bem devagar, bem lento, tá? Então, assim, aqui nessa parte de contenção também, tem dois jeitos que vocês podem segurar a cabeça. Vocês podem segurar a cabeça com esses dois dedos, tá? Você pegar na mandíbula do animal. Ou você pode fazer que nem eu fiz na imagem, que é segurar ele com os dois dedos e um em cima da cabeça. Por quê? Eu, particularmente, sinto mais firmeza em segurar assim, porque o animal ele não consegue virar e eu consigo travar ele assim. Outra coisa, a minha mão parece que ela tá por frente, mas ela tá por trás. Eu pego ao corpo do animal e vou deslizando tudo com a asa, pego o final da asa e as perninhas e tranco. Aí eu consigo segurar o animal. Para a coleta de veia jugular, o que a gente faz? A gente segura o animal assim e dá uma torcidinha para o lado. Por quê? Você torcendo para o lado, aqui na parte do externo, a gente tem um triângulo que a gente consegue colocar o dedo e fazer um garrote. Nisso, a veia jugular ela salta. E a gente dá uma entortadinha para o lado, a gente consegue pegar ela certinho, tá? Mais uma vez para vocês. Não é toda ave que deixa a gente fazer isso, mas preferencialmente a gente prefere a jugular para fazer coleta, porque ela tem o maior fluxo. E esse é um fluxo bom ainda, gente, porque não tem fluxo que é bem pior, mas esse assim tá maravilhoso. A gente consegue também pela veia braquial, aqui é a veia braquial e a sua ramificação, tá, gente? Ó, a gente usa muito essa veia quando são aves maiores. Por exemplo, em uma coruja, a gente consegue colocar ela deitada na mesa, segurando a cabeça, ela deitada na mesa, estica a asinha e coleta, tá? Muita gente gosta de fazer garrote e muita gente não indica, porque essa é uma veia que ela estoura muito fácil. Então, às vezes, você entra com a agulha e ela já estoura. E você fazendo garrote, ela é mais propensa a causar hematoma, sabe? Mas aí eu acho que é de cada profissional e de escolha, assim, sabe? A gente tem a veia metatarsal, que a gente usa em aves maiores, tá? Eles gostam de usar em aves maiores porque ela é facilmente visualizada, tá, gente? E ela tem um calibre maior. Mas, assim, a gente não usa muito, pra falar bem a verdade, tá? Mas tem muita gente que gosta. A gente preferencialmente gosta mais da braquial, porque ela é mais fácil de conter o animal. Outra veia que a gente pode usar também, que eu não coloquei, é a veia femoral, tá? Tem. Qual foi o animal? A gente testou em pombo. Ela é um. Ela tem um fluxo bom, mas a gente não usa. Mas a gente testou. E as vias de acesso? Gente, dá sim para você canular uma ave. Tá? Muita gente não gosta, porque assim, você tem que ter técnica, tá? Então, assim, a gente pode usar a intravenosa, que é a veia braquial e a veia metatársica. A veia braquial a gente prefere mais, porque como é um acesso que vai ficar, você vai fazer fluidoterapia, ela não incomoda tanto a ave se for na perna, porque na perna geralmente eles começam a bicar, eles ficam incomodados, então a gente prefere na asa, tá? Intramuscular a gente usa para fazer medicação, tá? Claro, a gente vai ver qual que é a via de administração da medicação, mas a maioria é tudo intramuscular que a gente faz, então a gente faz no peito. Subcutâneo. Subcutâneo, gente, a gente dá preferência para fazer soro. Por que acontece? O subcutâneo a gente consegue fazer na prega inguinal da perna, tá? Ou seja, tem a perninha a gente faz na parte interna aqui, onde tem essa musculatura interna. As aves, assim como os répteis, eles têm o sistema porta-renal, ou seja, é um fluxo de sangue que ele é direcionado para os rins. Então, os membros posteriores, esse fluxo ele é todo direcionado para o rim. Então, ele não passa pelo coração, ele não vai para o fígado nem nada. Então, o que acontece? Se a gente aplicar medicação nessa parte,
essa medicação ela vai ser 100% excretada pelo rim. Então, a chance de dar uma nefropatia é muito grande, porque ela precisa passar pelo fígado para ser transformada e biodisponibilizada. Então, assim, se você fizer na parte da prega, nos membros posteriores, sendo de forma subcutânea, ele vai ser 100% excretado pelo rim e ele não vai ter efeito nenhum, tá? Então, a gente não faz medicação, a gente só faz soro. E assim, o soro que a gente faz na prega, gente, é um soro de manutenção. A gente não vai tratar desidratação com soro na prega, tá? Subcutâneo. Desidratação a gente trata com soro intravenoso, porque ele é mais rápido e a absorção, tipo assim, é muito melhor. E assim, o subcutâneo das aves na prega inguinal, ela suporta um determinado tanto de líquido. Então ela começa a inchar e quando você continua aplicando, ela vai vazando. Então, é tipo muito pouco que a gente faz, sabe? Geralmente a gente faz também quando a ave ela chega um pouco mais fraquinha, que a gente faz glicose. Aí a gente faz 9:1, ou seja, a gente faz 0,9 de soro e 0,1 de glicose. Aí a gente aplica na prega subcutânea, tá? E tem o intraósseo. Gente, o intraósseo a gente usa quando? A gente usa em situações de emergência ou em procedimentos cirúrgicos. Por quê? Com o animal já sedado. Por quê? Esse é um acesso que dói, tá, gente? Dói muito. Só que em situações de emergência que a ave ela já chega caída pra gente, esse é um acesso que ele é muito mais rápido que o venoso. Então a gente dá preferência para esse, tá? Só que um ponto bem importante. Lembra que eu falei para vocês que os ossos são pneumáticos? Então, o que acontece? A gente não pode fazer o soro no úmero nem no fêmur. Por quê? Como são ossos pneumáticos, vocês concordam comigo que se eu injetar um líquido aqui dentro, esse osso pneumático, ele está conectado com o saco aéreo. O saco aéreo está conectado com o pulmão. Se eu injetar um líquido aqui, a gente pode causar uma pneumonia aspirativa no animal, tá? Então, a gente não faz com ossos pneumáticos, tá? Se eu não me engano, a gente pode fazer com articulação tibio-tarso. E eu não lembro a outra, que é da parte da asa. Da una, isso. Mas a gente tem que prestar bastante atenção, porque às vezes na hora da correria, a gente pega e fala, então, a gente tem que lembrar dessa questão. E outra, tem alguns livros que trazem que você pode fazer em úmero e fêmur. Só que assim, gente, eu não indico, porque a chance de você dar uma pneumonia aspirativa nessa ave é muito grande. Então, você já tem um problema, vamos evitar outro problema, né? Então, é só uma dica. Bom, essa parte de clínica a gente já passou. Eu passei bem assim, bem introdutório mesmo, porque tem muitas outras coisas que tem em livro, só que a gente tem que parar e ler com calma, porque às vezes a gente não. É um pouco mais complicado, tá? Mas a gente vai partir para as patologias agora. Essas são as patologias que a gente mais recebe na clínica, tá, gente? Claro, existem muitas patologias, assim, ó, muitas patologias. Mas essas são as principais que eu peguei para vocês. Clamidiosa, que é uma bactéria intracelular, tá? Gram-negativa. Ela é uma bactéria intracelular obrigatória, tá? Então, ela tem que estar dentro de uma célula para ter o seu desenvolvimento. Então, ela é uma enfermidade dependente do estado imune da ave. Por quê? Ela depende tanto da parte da idade do animal, como está o estado imune do animal, como está a via de transmissão, como está o sorotipo, porque querendo ou não, a clamídia, ela tem vários sorotipos. Assim, vários mesmo. Se vocês quiserem, no tratado tem bastante essa parte explicadinho bem certinho, tá? Mas ela varia, então assim, depende muito.
A transmissão, ela pode ser feita através das fezes ou secreções, tá? Então, a secreção nasal, salivar e lacrimal. Então, a gente tem que prestar bem atenção nessa parte, principalmente na instalação, porque a gente tem que fazer uma boa higienização e uma boa desinfecção para evitar esses casos, tá, gente? Sinais clínicos, eu coloquei em específicos. Por quê? A clamídia, ela tem as suas fases. A gente tem a fase superaguda, aguda, crônica ou assintomática. O que acontece? A superaguda geralmente acomete aves jovens, ou seja, ela causa uma morte súbita em poucas horas, tá? Então, assim, é aquele animal que ele não tem nenhum sinal clínico e de repente ele morre, tá? A gente tem um agudo, que geralmente é o que mais chega pra gente na clínica, tá? Então, a gente tem alterações respiratórias, que pode ser tanto uma pneumonia, uma rinite, uma sinusite. É aquela ave que fica toda hora espirrando, ou aquela ave que fica com dispneia muito fácil, tá? Conjuntivite, esse é um sinal clínico bem aparente, mas não é muito comum de aparecer, tá, gente? Ele varia, porque como eu falei para vocês, cada estado imune de uma ave é diferente. Então, às vezes, aquela ave está apresentando conjuntivite, a outra não. Pode também causar blefarite, que é a inflamação da pálpebra também. Anorexia é aquela ave que ela vai parar de comer aos poucos, ela vai ter um emagrecimento progressivo ou muito rápido também, tá? A gente pode ter desidratação e, em estados mais graves, alterações neurológicas, que a ave chega com convulsões, tá? O crônico são aqueles sinais que é assim, gente. São sinais, mas eles são sinais mais leves. Então, assim, é aquela ave que tem uma conjuntivite, ou ela tem alguma alteração respiratória, ou é aquela ave que vai emagrecendo assim, tipo, bem de levinho, assim, que o tutor às vezes ele não percebe, tá? Ou tem um assintomático. É aquela ave que ela é portadora, ela transmite, mas ela não tem sintomatologia, tá? Aí, às vezes, o que acontece? É muito comum a ave ela ter clamídia, ser assintomática, porém o estado imunológico dela cai. E o que acontece? Pode ser que a clamídia se manifeste ou tenha infecções secundárias devido a essa baixa imunidade. Porque que também a clamídia ela compromete um pouco da parte de imunidade, mesmo a ave tendo imunidade. Assim, às vezes a ave ela já tem uma imunidade baixa. Aí ela tem clamídia, aí vai estar mais baixa ainda, entendeu, gente? Então, a oportunidade de infecções secundárias é muito grande nesses casos. Assim, a parte de transmissão, aves que apresentam sintomatologias transmitem muito mais do que aves assintomáticas. Mas não quer dizer que as aves assintomáticas não transmitam, tá? Essa é uma doença que acomete todas as espécies de aves, tá, gente? Então, assim, é muito difícil, por exemplo, uma calopsita você ver e você falar, tipo assim, ah, não tem clamídia, sabe? É muito difícil, porque as maioria tem. Então, geralmente são assintomáticas, então a gente tem que tomar cuidado nessa parte. O diagnóstico a gente faz como, gente? A gente tem que coletar material para análise. A gente pode fazer de dois jeitos. A gente pode pegar um copinho de copro e fazer coleta de fezes de em torno de 3 a 5 dias. Geralmente a gente pede para o tutor coletar 3 dias seguidos, tá? E deixar essa amostra fresca, tá? E trazer para a gente manda para o laboratório para análise. Ou a gente pode pegar um swab e fazer a coleta de amostra em várias regiões, como da cloaca, traqueia e conjuntiva. A conjuntiva, a gente prioriza quando o animal ele tem conjuntivite, tá? A parte de região. Porque às vezes esse exame que a gente faz, ele pode dar falso negativo, tá? Então ele é bem comum de dar falso negativo, tanto se a amostra foi coletada de forma errônea ou se ela não foi armazenada certa. Então, a gente nunca pode só confiar no exame
através da amostra. A gente tem que confiar também em exame clínico e exame complementar. Ou seja, a gente vai fazer um hemograma, porque como ele é uma bactéria intracelular, essa ave ela vai ter anemia. A gente vai fazer um bioquímico, porque a clamídia ela também afeta fígado, coração e rim. Então, vai estar comprometido esses sistemas. E o exame de imagem, geralmente a gente pede para ver como está a dimensão do fígado e como está a parte respiratória, tá? O exame que a gente leva para coleta de amostra é o isolamento de micro-organismo e detecção de antígeno imunohistoquímico, tá? Então a gente coleta e manda para o laboratório. O tratamento é feito com antibiótico, tá? E terapia suporte. Ou seja, se aquela ave está desidratada, você vai fazer uma fluido, você vai fazer oxigenoterapia, se ela tem algum problema respiratório, você vai fazer uma nebulização nela também, porque ajuda. Você vai fazer um suporte nutricional, porque muitas vezes essas aves param de comer, então você tem que fazer uma alimentação forçada. Então a gente indica que fique internado, porque a gente não indica que o tutor faça alimentação forçada, porque para dar uma pneumonia aspirativa é rapidinho. Então, outra coisa, realizar a separação de aves doentes. Claro, gente, você vai ter que separar, mas isso não garante que aquela ave que não está apresentando nada não tenha. Ela pode ser assintomática. Mas você separa, porque é bom prevenir, né? Vai que ela também não tá. E outra coisa, aves que chegam, você tem que fazer quarentena, porque querendo ou não, às vezes elas podem apresentar sintomas. Então a gente pega e já trata antes de juntar com as outras aves, tá? E higienização e desinfecção do ambiente. Essa bactéria, ela não suporta altas temperaturas, em torno de 56 graus. Então, a gente tem que fazer a limpeza, claro, a desinfecção com produtos adequados, que saibam que vão matar essa bactéria. E na parte clínica, a gente usa muito a vassoura de fogo, tá? Que é literalmente com um bujão de gás e um. Como fala? Vassoura de fogo, sabe? Tipo, que a gente coloca. Literalmente coloca fogo na banha. Então a gente faz isso com todos os casos, tá? É o maçarico. É, um maçarico, literalmente. Bom, gente, isso é uma coisa que aparece muito. Mas assim, essa nunca é a queixa principal que aparece pra gente. Isso sempre, de verdade, é sempre um achado que a gente. Às vezes é aquela ave que ela para de comer e tal. A gente fala, vamos fazer uma radiografia dessa ave. E a gente acha um metalzinho pesado. O que acontece? Tem acúmulo de metal pesado no fígado. Então, assim, as causas, geralmente, o que acontece é por conta de gaiola, brinquedo, comedor e bebedor. Essas gaiolas que estão em ferro, tipo assim, que o animal está em contato com o ferro, que não tem nenhuma tinta cobrindo, geralmente em piscitacídeos, porque quando eles vão andando pela gaiola, eles vão escalando com o bico. Quando eles escalam com o bico, eles ingerem pequenas partículas de metais pesados. E isso é acumulativo, com o tempo vai acumulando no fígado e causa sinais clínicos, como aquela ave que ela começa a emagrecer, ela começa a ter vômito, ela começa a ficar mais moadinha, e às vezes o tutor não percebe, tá? Ou também tem por causa do aumento do ácido ascórbico na dieta. O que acontece? No organismo, a gente tem o ferro em forma de ferro 3+, e ferro 2+. O ferro 3+, ele precisa de uma proteína para ligar nele, para ele ser absorvido no duodeno, tá? O ferro 2+, ele não precisa, ele só chega no duodeno e é absorvido direto. O que acontece? Quando a gente tem um aumento do ácido ascórbico, que é o princípio ativo da vitamina C, esse ácido ascórbico, ele impede que esse ferro se ligue a uma proteína e ele fala assim, não, pode passar direto, tipo, pode ser absorvido direto. Então, esse ferro 3+, ele é absorvido direto, sem se ligar a uma proteína. O que acontece? Se esses dois estão sendo absorvidos de forma direta e muito alta, eles vão ser acumulados no fígado, tá?
E isso pode causar um acúmulo de ferro no fígado, tá? Então, os sinais clínicos dificilmente são notados no estágio inicial, porque é uma doença acumulativa, gente. Não é porque a sua ave fez isso com a gaiola hoje que ela vai apresentar sintoma amanhã ou daqui a uma semana. Não, gente. Tem aves que apresentam sintoma, tipo, daqui 2, 3 anos, ou tipo 10 anos, entendeu? Então, isso também é muito individual de cada organismo, tá? Tem aves que apresentam sintomas mais rápido e tem aves que apresentam sintomas, tipo, muito, muito tardio, sabe? Então, assim, aqui tem uma imagem desses brinquedinhos. Gente, esses brinquedinhos que tem essas coisinhas de metal, não pode. Eu sei que eles amam bicar o metal, mas não pode, tá? Isso com o tempo prejudicial. E essa gaiola também não pode, tá? Ela tá no ferro direto, ele é bem prejudicial mesmo. Outra coisa, esses brinquedos com tinta também não pode, tá? Essa tinta com o tempo ela é tóxica para eles, tá? Então, de preferência que seja uma madeira sem tinta. Bom, o diagnóstico, ele é um diagnóstico bem tranquilo, tá, gente? A gente pede uma radiografia de cavidade celomática, a gente pode pedir uma projeção ventrodorsal, que geralmente é o que a gente mais pede, que dá para ver bem nítido essa parte, e uma lateral, que nem dessa imagem. Vocês conseguem ver esses pontinhos aqui, bem radiolucentes? Então, o que acontece? São os metais pesados. A gente geralmente, quando vê, a gente fala, nossa, ele é uma árvore de Natal, realmente. Porque estão todos acumulados aqui no fígado, tá? E claro, a gente pede um hemograma para ver como que tá a função de sistema imune, né, plaqueta e tal, e o bioquímico, por quê? Como ele é acumulativo no fígado, geralmente a função hepática também está alterada, tá? Então a gente pede uma GGT, que é uma enzima hepática. A gente consegue ver muito bem. E claro, a gente pode pedir para ver a função de rim. Então a gente pede sempre em aves é ácido úrico, tá? Não é creatina nem. Ah, não é creatina, geralmente a gente pede creatina, né? Mas não é creatina, a gente pede ácido úrico, tá? É um pouco mais difícil porque alguns laboratórios, eu acredito que aqui no laboratório de Maringá não tem como fazer ácido úrico. Então a gente meio que precisa mandar para fora, mas não dá muito certo, porque a amostra não vai estar fresca e não vai dar para fazer. Mas é um pouco complicada essa parte de silvestres e exóticos aqui em Maringá. Mas a gente tá melhorando. Bom, gente, tratamento. Essa é uma gaiola que tem essa tinta branca. Muitas gaiolas que vocês forem comprar tem essa tinta branca. Ela é tinta epox. Então, às vezes ela é branca, ou ela é azul, ou ela é vermelha, ou ela é preta. Não tem problema a coloração, mas ela tem que ter essa tinta, porque essa tinta protege a ave do metal, tá? Então, a gente faz a correção de manejo, que é tirar brinquedo que tem metal, tirar essas gaiolas que tem metal. A gente também faz correção de alimentação, porque geralmente não é só esse problema de intoxicação de metal, geralmente é problema também de nutrição que causa uma hepatopatia, tá? E a gente faz uso de drogas quelantes. Esses quelantes, o que acontece? Eles vão lá nos metais pesados, se ligam neles e fazem a excreção muito mais fácil. Então, eles são liberados muito mais fácil para ser excretados, tá? E os fitoterápicos, o que acontece? Eles vão lá na célula funcional do fígado, que é os hepatócitos, e faz como se fosse uma regeneração. Então, ele volta nessa parte de funcionamento da célula. Então, a gente pode associar os dois, tá? Ou dependendo, porque tem alguns fitoterápicos que eles também fazem o papel de quelantes, tá? Tem alguns que fazem. Então, isso também depende de protocolo do médico veterinário. É muito individual isso. Outra coisa, se vocês quiserem, não sei quem tem ave, mas eu posso passar para vocês o contato de uma loja, que é a Maria Calopsis, não sei se vocês já ouviram falar. Que assim, os brinquedos, gente, são maravilhosos. Eles são todos passados por um médico veterinário. Então, eles não têm tinta, eles são específicos para as aves, então pode, todos os brinquedos estão lá, pode, e eles adoram. Então, se vocês quiserem, eu posso passar o contato para vocês, tá?
Distúrbios comportamentais. Gente, às vezes a gente não percebe, mas tem. Porque são animais muito susceptíveis ao estresse. E o estresse causa queda de imunidade. Então a gente tem sempre que prestar atenção nesses fatores. Tem a questão do fotoperíodo que eu comentei com vocês, porque a ave ela tem que ter regularzinho 12 horas de sono, tá? Fora os cochilinhos que ela vai dar durante o dia. Então, essa ave, que ela não é regulada pelo fotoperíodo, ela vai ter problemas de reprodução também. Por quê? O que regula a reprodução? Fotoperíodo. Então, a maior incidência de luz promove um estímulo sexual para as aves, tá? Então, aquela ave que ela tá fazendo muita postura e tudo, um dos tratamentos é a gente reduzir um pouco da incidência de luz, tá? Então, a gente pega e pede pro tutor, olha, coloca ela para dormir mais cedo, tá? Que ela vai dormir mais cedo e, querendo ou não, ela vai acordar no horário que ela quer acordar, vai acordar mais cedo, mas pelo menos a gente consegue reduzir um pouquinho dessa incidência. Porque geralmente quando tá 5 e meia, 6 horas ainda tá claro. Mas se a gente diminuir um pouco, é muito mais fácil diminuir assim do que diminuir de manhã, porque elas já estão mais espertas, elas já vão estar comendo, elas não vão querer dormir de novo, tá? Reprodução. Gente, reprodução é um fator muito estressante, para falar bem a verdade para vocês, tá? Eu, particularmente, não indico a reprodução de aves, tá? Que estão em cativeiro, porque é um fator muito estressante. Você tá lá sendo estimulado, tanto pelo fotoperíodo, às vezes pela presença do macho, tanto pela parte de nutrição também, que tem outro tópico embaixo, que eu vou explicar mais pra frente para vocês. Mas assim, é um fator muito estressante. E entre todos esses fatores, a reprodução é um distúrbio comportamental que a gente consegue mais observar nas aves, tá? Porque realmente parece que tudo estimula ela, gente. Então a gente tem que pegar certinho qual que é o fator principal. Às vezes são todos, mas às vezes é aquele fator que está estimulando aquela ave, que ela está tendo aquele distúrbio de comportamento. Ó, eu coloquei 3 patologias para vocês que têm relação com distúrbio de comportamento, que são síndrome da postura crônica. Gente, aquela ave que ela é estimulada, ela pode ser estimulada como? Presença de macho, fotoperíodo e nutrição. O que acontece com a nutrição? Aquela ave que come semente como base alimentar, ela vai pensar que é temporada reprodutiva o tempo inteiro. Porque as sementes na natureza, elas são dadas em períodos quentes, como primavera e verão. Então, aquela ave que está comendo semente sempre, ela vai falar: Meu Deus, é primavera, verão o tempo inteiro, eu vou reproduzir o tempo inteiro, então. Então, esse fator de nutrição é bem importante também, tá? Porque a maioria das consultas que chegam pra gente é por essa parte de nutrição, tá? Então, o que acontece? Postura crônica é o quê? Geralmente, depende de cada espécie, tá? Mas o que acontece? O certo postura dia sim, dia não, em dias alternados. Tem espécie que faz a cada 2, 3 dias, mas a maioria é dia sim, dia não. Então, fez postura hoje, amanhã não. Outro dia sim. Depois não, outro dia sim. E, por exemplo, que nem uma calopsita, a postura média dela é de 1 a 4 ovos. Se ela está sendo estimulada o tempo todo, tem calopsita que bota de 9 a 10 ovos. Então, assim, é muito estressante. E o que acontece? Como ela tem uma sobrecarga muito grande de fazer essa postura muito recorrente, ela pode ter uma hipocalcemia. Porque para você formar a casca do ovo, você tem que ter muita deposição de cálcio. Isso demanda muito trabalho. Então, o que acontece? Quando você acaba a sua deposição de cálcio, o que o seu organismo vai falar? Pois eu preciso de cálcio, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dos ossos e vou tentar fazer o máximo que eu consigo. Aí o que acontece? Isso pode causar doenças osteometabólicas, ou seja, você tirou o cálcio que está no seu osso para dar para outro lugar, aí seus ossos ficam muito mais frágeis, então é muito mais complicado. Aí você tem outro problema também. Aí o que acontece? Como você tem hipocalcemia, às vezes falta cálcio. E esse cálcio que você tira da parte óssea, ele não é o suficiente para formar a casca do ovo. Aí o que acontece? Muitos ovos, às vezes, a gente tem processo
Esse processo de distocia é quando a ave ela não consegue fazer a postura do ovo. A gente fala que o ovo fica entalado. Então, o que acontece? Às vezes, a casca do ovo ela não é formada de forma adequada. Ou realmente ela não é formada. Ou o que acontece? A ave, ela pega muito mais cálcio do que ela precisa e deposita no osso. Aí o que acontece? Forma aquela casca muito grossa. Aí ela não consegue realmente fazer a postura. Outra coisa importante que eu lembrei para falar para vocês é que muita gente oferece aqueles ossos de cibá, que eles falam que tem cálcio, é bom para desgastar o bico da minha ave. Gente, não precisa, tá? De verdade. Esse osso de cibá, muita gente fala que dá porque a semente ela tem uma substância antinutricional. Então, o que acontece? Esse osso de cibá corta essa substância antinutricional. Só que acontece, se você não oferecer semente, você não tem por que você ter esse osso de cibá para cortar essa substância antinutricional, entendeu? E outra coisa, esse osso de cibá, conforme elas vão comendo, ele pode ir se alojando no inglúvio. Isso pode causar atonia de inglúvio, ou seja, o inglúvio ele para de funcionar. Ele perde total a sua função. E se isso acontecer, gente, não tem o que a gente possa fazer, de verdade. Não tem como a gente fazer um órgão voltar a funcionar. Então, é bem triste essa parte. Então, a gente não precisa de um osso de cibá, tá? Se a ave, ela tem uma nutrição boa, ela não precisa desgastar o bico, porque o bico não vai crescer de forma irregular, tá, gente? Síndrome do arrancamento de penas. A gente tem que prestar atenção num negócio. Ele pode ser comportamental ou um problema clínico. O que seria comportamental? É aquela ave que ela não tem um enriquecimento ambiental, então ela não tem estímulo para brincar, ela tem, por exemplo, ela tem uma gaiola pequena, então ela fica só em um puleirinho, ou ela fica só em um espacinho pequenininho, ela não consegue se movimentar, você não socializa com ela, então você não conversa com ela, você não brinca com ela fica o dia inteiro presa, ou ela não tem outro amiguinho para ela brincar, que acontece muito em papagaio, que geralmente eles são sozinhos, então você não tem um amiguinho de outra espécie. E muita gente faz o quê? Eu tenho uma calopsita, mas você não vai comprar um amiguinho para ele? Mas ele tem o meu cachorro. Gente, espécies diferentes tem um grande salto aí. As aves querem socializar com outras aves. E de preferência da mesma espécie ainda, tá? São muitas que toleram, não tem problema com outras espécies de aves, mas de preferência a mesma, tá? E o problema clínico é o seguinte, gente. Aves com dor, elas causam automutilação, tá? Não só as aves, mas outras espécies também, tá? Mamífero também, répteis também. Então, eles tendem a se automutilar por questão de dor. Tá? Então a gente tem que saber diferenciar qual que é realmente o problema. Se ele é um problema comportamental ou se ele é um problema clínico, que outra patologia está afetando essa ave e ela precisa de cuidados para que ela pare com isso, tá? E estereotipias são comportamentos anormais, repetitivos e sem função. O que seria isso? Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês, que eu acho que todo mundo já viu. Alguém já viu aquele animal que fica em algum lugar fechado, que ele tá toda hora andando para lá e para cá? Ele literalmente vai, volta, vai, volta. E é um movimento, tipo, que não tem nenhuma função. Ele só faz isso repetidamente, várias vezes. Tipo, vai, volta, vai, volta. Isso seria um comportamento de estereotipia, tá? Então, é aquele animal que não tem um enriquecimento ambiental, ele é um animal que ele tá entediado, ele tá estressado, então ele começa a ter movimentos involuntários, tá? E repetitivos, sem função nenhuma, porque aquele movimento não vai agregar nada na vida dele. Então, muita gente, eu acredito que já tenha visto isso, tá? Mas o tratamento que eu coloquei aqui, ele assim, se você tem uma dessas três doenças, você tem que estipular um tratamento específico para cada uma. Claro, tem coisas que a gente usa medicação, a gente tem que fazer um suporte a mais, mas esse tratamento que eu coloquei é um enfoque geral que a gente precisa mudar, que é a alteração de manejo, ou seja, você vai trocar, por exemplo, a gaiola dele, a nutrição dele, fotoperíodo você vai regular essa incidência de luz,
você vai deixar esse animal em observação, você vai falar pro tutor, olha, eu preciso que você fique em constante observação com ele, tá? Para ver como ele tá. Qualquer coisa, se acontecer uma coisa, pode ligar, não sei o que. Você vai marcar vários retornos para você acompanhar de perto, tá? E socialização, você vai falar pro tutor, olha, eu sei que ele gosta muito de você, mas a presença humana não substitui a presença da mesma espécie, sabe? Então, você querendo ou não, tem muitos animais que associam o humano a ser um animal igual. Por exemplo, rato, geralmente, eles associam o tutor como outro rato, como se fosse do bando, sabe? E as aves fazem isso, mas não é a mesma coisa que ter outra ave com ela, sabe? Então, é muito diferente. Então, a gente tem que deixar bem clara essa parte pro tutor, sabe? Aqui tem uma radiografia, duas coisas. A gente tem três, na verdade, isso aqui, né? A gente consegue ver um ovo, uma distocia, tá? Aqui a gente consegue ver que é um ovo que tem casca, tá? Só que às vezes ele aparenta ser um ovo muito grande, então às vezes a ave não consegue. Outra coisa, que é o fígado dessa ave. Vou mostrar mais pra frente pra você como que é um fígado normal. Mas assim, já perdeu toda a forma do fígado. Então, claro, o ovo tá empurrando os órgãos? Sim, está. Mas também tá feio o fígado. Então, distúrbios nutricionais. Gente, esse eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque esse é literalmente 80% da parte clínica que a gente recebe, tá? O que acontece? É o manejo nutricional incorreto. Então, é a oferta de semente como base alimentar. Não só semente, mas também mix de sementes, tá? Tem semente à base de mel, tem alpiche, tem girassol. Então, o que acontece? As sementes, elas são muito ricas em gordura, porém pobres em nutrientes. Então, elas não têm aminoácido, não têm vitamina. Então, elas são literalmente lipídios, tá? E o que acontece? Conforme a ave ela vai se alimentando, esse excesso de lipídio ele vai causando um acúmulo no fígado, causando também uma lipidose hepática, tá? Então, o que acontece? Como eu tinha falado para vocês, as aves elas são sazonais, ou seja, tem épocas do ano. Então, as sementes só dão em épocas quentes, primavera, verão. Ou seja, meu Deus, é primavera, verão? Vou reproduzir o tempo inteiro. É isso aí. Então, a gente tem que retirar essa base alimentar e substituir por uma nova. Não é uma tarefa fácil. Tem aves que, assim, super. Nossa, eu adorei essa outra essa outra nutrição que você me deu, top. E tem outras que você fala, meu Deus do céu. Ela fala, eu não vou comer, eu prefiro morrer, mas eu não vou comer isso. Então, assim, porque acontece? As sementes são muito gordurosas, então elas são muito palatáveis. Então, assim, e a pior semente que tem é a semente de girassol, tá? Conheço uma, conheço uma pessoa que sempre fala na consulta assim, que assim, eu espero que vocês lembrem, porque assim, eu lembro sempre. Cada semente, ela é correspondente a um óleo vegetal. Então, o que acontece? Quando você oferta a semente, você está dando um copinho, um shot de óleo para a sua ave todo dia, sabe? Então, assim, eu nunca esqueço disso. Então, tanto porque também tem aquela substância antinutricional também que acaba com o organismo do animal. Fora que, muitas vezes, a ave, ela come pão, ela come macarrão, ela come um dogão, sabe? Tipo, um pão molhado no café. Tem também. Então, assim, eu já vi, gente, relatos de aves que comiam comida, sabe? Tipo, o tutor comia junto com a ave, no mesmo prato, sabe? Então, assim, outra coisa, não é um distúrbio que é da noite pro dia, tá? Claro, tem animais que são mais sensíveis, que demonstram esses sinais clínicos mais brandos, então são sinais clínicos mais rápidos, mas é um efeito acumulativo, tá? Porque isso, conforme o tempo, vai acumulando esses lipídios no fígado, causando uma lipidose, tá? Então, o que acontece? A lipidose hepática,
Sementes causam lipídio acúmulo no fígado, tá? Os sinais clínicos, eles variam dependendo da ave, tá? Mas é bem notável uma dispneia, porque o que acontece? Aqui a gente consegue ver uma radiografia de um fígado bonito. Olha só. Esse aqui é o coração, tá? E esse aqui é o fígado. A gente sempre vê a silhueta cardiohepática, que é isso aqui. É literalmente parece uma ampulheta, sabe? Você consegue ver literalmente esse formato bonitinho. Quando a gente tem uma lipidose hepática, esse fígado ele começa a crescer para os lados. E o que acontece, gente? Aqui tem pulmão, tem saco aéreo. O que acontece? Conforme esse fígado ele vai crescendo, ele vai empurrando essas estruturas. E isso causa a dispneia, tá? Aumento de peso, então você vai ver aquela ave com um sobrepeso muito grande, que você consegue ver através da palpação do peitoral, tá? Flavismo. O flavismo é o quê? Ele é aquela coloração bem amarelada da ave. Sabe aquela ave que parece uma gema de ovo? Então, esse é flavismo, tá? Só que acontece, a lipidose hepática, ela pode ter dois meios termos. O que acontece? Ou é aquela ave que ela tem uma super pigmentação, então ela tem tipo, umas cores muito vibrantes, que é o flavismo, ou é aquela ave que tem aquela pena de coloração bem apagada, que quase você não consegue reconhecer qual que é a espécie, tá? Porque é uma coloração muito apagada. Porque o que acontece? Para você ter a fabricação da pena, você tem que ter muitos aminoácidos, nutrientes. Se você não fornece isso para o seu organismo, consequentemente, o seu organismo não vai ter como produzir uma pena bonita. Aí muitas vezes aquela pena é aquela pena feia que não tem cuidado, é aquela pena comida, porque a ave literalmente ela vai começar a comer a pena para tentar suprir essa falta de nutriente, tá? Ou também a gente pode ter cisto de pena, que é o quê? É literalmente como se fosse um pelo encravado. Em vez da pena crescer bonita para fora, ela vai enrolando por dentro da pele, tá? Então ela vai formando aquele edema bem específico, tá? Então, e quando tem esse cisto de pena, muita gente confunde com tumor. Por quê? As aves, elas possuem células de defesa que elas não possuem neutrófilos, elas possuem heterófilos. O que acontece? Esses heterófilos, em vez de. Quando tem a produção do pus, não é aquele pus líquido, é aquele pus bem duro, então a gente chama de cásio, por causa dessa atuação dos heterófilos, tá? Então ela fica parecendo uma massa. Então muita gente confunde com tumor, mas na verdade às vezes é um cisto de pena, tá? É uma pena que cresceu para dentro e não conseguiu emergir. Uma doença bem específica também que eu coloquei para vocês é uma doença osteometabólica. O que acontece? É como eu tinha comentado para vocês anteriormente, tá? Na parte de distocia e de hipocalcemia. A gente tem um desbalanço de regulação de cálcio e fósforo. Porque no organismo, o cálcio e o fósforo, eles são, vamos dizer assim, interligados. Eles têm um balanço. Se a gente tem um aumento de cálcio, a gente tem uma queda de fósforo. Se a gente tem um aumento de fósforo, a gente tem uma queda de cálcio, tá? Então, é aquela ave que vai pegar o cálcio e vai tirar dos ossos, então a gente vai ver os ossos que vão estar muito fragilizados, tá? Tem a ocorrência de ter muito mais fratura, porque aqueles ossos vão estar fragilizados, então às vezes a ave, por ser uma batida aqui, às vezes uma ave saudável não vai fazer nada, mas para outra ave pode ser, tipo, uma luxação ou quebrar algum osso, tá? Então, tudo isso a gente faz a correção da dieta, tá? Claro, se tiver problema no fígado também, a gente tem que entrar com medicação para tirar essa alteração hepática, tá? Porque tem níveis que só a correção da dieta não vai fazer com que o fígado diminua e volte à sua funcionalidade, entendeu? Então, a gente precisa usar algumas medicações. O diagnóstico a gente usa como hemograma, porque no hemograma a gente vai ver aquele sangue bem lipêmico, ou seja, você vai ver que aquele sangue não tem muita gordura naquele sangue, gente, de verdade. Então a gente vai ver para células de defesa, claro.
bioquímico, porque a gente vai pedir uma GGT para ver como tá a função hepática desse animal. Claro, e uma radiografia, porque a gente também tem que ver como que tá a dimensão desse fígado, tá? Como que ele tá comprometido. Porque às vezes, o que acontece? Às vezes no bioquímico, vem muito alterado. A GGT vem muito grande. Se eu não me engano, a GGT é mínima, tipo, tem animal que vem 30, 50. E às vezes o fígado não tá tão grande, sabe? Então a gente precisa fazer esses dois para ter uma confirmação mesmo. Ou às vezes só com o raio-x a gente consegue ver aquele fígado desse tamanho e a gente fala, tem hipnose hepática aí também. Só que o que acontece? Lembra que eu falei que eles têm dispneia? Então, assim, se for uma ave debilitada, a gente tem que fazer a estabilização e deixar na oxigenoterapia, tudo. Porque, querendo ou não, você fazer uma radiografia, você tem que segurar a ave. Então, ela vai descomeçar muito rápido. Então, às vezes, a gente precisa fazer esse raio-x, só que aí a gente coloca um oxigênio do lado para segurar a ave, tá? E tratamento, a gente vai fazer a correção de manejo, claro, e a correção de alteração hepática. A gente pode usar aqueles fitoterápicos para voltar à função da célula hepática, tá? Um exemplo, um papagaio verdadeiro. Eles amam girassol, nossa, é a coisa mais gostosa que eles adoram. Então, assim, para você pegar, sair de um girassol que é muito palatável para uma ração que às vezes ela não é muito palatável, é muito difícil, tá? Principalmente em papagaio. Geralmente eles têm uma tendência a recusar muito grande isso, tá? Calopsitas nem tanto, mas papagaio sim. Então, assim, tem embalagem, por exemplo, da Mega Azul, que a instrução atrás faz certinho o jeito que você tem que fazer essa mudança gradual. Porque o que acontece? O que você vai fazer? Você vai fazer em várias semanas. Nas primeiras 2 semanas, você vai colocar café, janta, café, almoço e janta. Aí o que acontece? Na, é, no café, você vai colocar o girassol, tá? Mentira, você vai colocar extrusado. E no almoço, você vai colocar o girassol e na janta o girassol. Só que aí o que acontece, gente? Antes de você dormir, você vai pegar e vai tirar o girassol. Por quê? Tem aves que aprendem isso muito fácil. Que elas falam, putz, o meu tutor ele vai colocar aquela estrusada de manhã, né? Mas tem um pouquinho de girassol. Eu vou acordar mais cedo e eu vou comer um pouquinho desse girassol. Eu não vou comer e vou esperar até o almoço para ele me dar de novo. E, gente, acontece muito, tá? Elas são muito espertas. Então, assim, a gente vai fazer essa mudança assim. Depois de algumas semanas, a gente vai trocar. A gente vai fazer extrusada no café, extrusada no almoço e girassol na janta. E depois de algumas semanas, você vai substituir tudo. Claro, você sempre tem que olhar se aquela ave está comendo, porque tem aves que fazem greve de fome, elas não comem mesmo se você literalmente tirar e colocar essa ração extrusada. Ela não vai comer, gente. Ela vai passar fome, tá? Isso depois pode dar hipoglicemia, aí chega como emergência pra gente e fica um pouco mais complicado de trabalhar. Então, assim, a gente sempre tem que aconselhar pro tutor: olha, você vai fazer essa mudança, você pode tentar essa mudança rápida, porque tem muitas aves que aceitam, só que sim, eu quero que você observe ela se ela tá realmente comendo. Se ela não estiver comendo, você vai fazer essa mudança gradual, porque senão ela vai passar fome e ela não vai querer comer isso usado, porque realmente, entre querendo assim, um prato de arroz e feijão e um Big Mac, eu vou comer um Big Mac. Então, muito mais fácil. É como se fosse uma criança, gente. A gente tem que ensinar bem. Tem que, sim. Eu falo que quem quer trabalhar com silvestre exótico tem que ter muita paciência, tá? Porque é um passinho de cada vez que a gente tem que dar. Não tem como a gente atropelar tudo e dar tudo de uma vez, tá? Todos os tratamentos, assim. Não, a gente tem que ir um passinho de cada vez. Conseguiu isso? Beleza, vamos para isso. Conseguiu isso? Beleza, vamos para isso. Então, assim, é bem devagarzinho que a gente tem que prosseguir, tá? Bom, gente, era isso que eu tinha falado para vocês. Até que foi bastante tempo. Os livros que eu usei foi Clínica de Aves, Tratado de Animais Selvagens e o Manual de Emergência Aviário, tá? Todos têm na Amazon para comprar. Eu tenho o PDF do tratado e da Clínica de Aves. Se alguém quiser, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu mando, tá? Para vocês. Eu só não tenho o Manual de Emergência Aviária, eu tenho ele físico.
porque eu não achei em PDF. Mas se alguém quiser, realmente eu passo para vocês, gente, não tem nenhum problema, tá? Fora que também tem vários artigos que eu posso estar pesquisando e mandando para vocês se vocês quiserem sobre essas doenças, tá? E era basicamente isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? E se não, muito obrigada. Eu agradeço pela presença de vocês. E é isso.